Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías e disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos seus rins. Comia gafanhotos e mel no campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessava os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhe: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não pensais que basta dizer: Abraão é o nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. E eu vos batismo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira, recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele o queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e queridas irmãs, neste segundo domingo do Advento, nós somos apresentados a dois precursores do Messias. Nós sabemos que todo personagem importante, a todo tempo da história, é precedido sempre de alguém que anuncia a sua chegada. Naquele tempo, no tempo da Sagrada Escritura, era muito comum, sobretudo no tempo de Jesus, que antes do imperador visitar qualquer território do seu império, ele fosse anunciado por um arauto, que ia à sua frente dizendo: aplainem os caminhos, endireitem as ruas, embelezem os caminhos para que o Senhor, o Quírios, o imperador, possa passar. E assim então é que hoje nós somos chamados a olhar para duas figuras importantes neste tempo do Advento. Primeiramente, Isaías, o profeta que melhor do que qualquer outro anunciou os dias da chegada do Messias. Como seria quando o Senhor enviasse o seu ungido sobre a terra? E então eis que ouvimos Isaías hoje dizer que naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor, e sobre este rebento repousará o Espírito do Senhor. Espírito de discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. Então Isaías olha no tronco da árvore de Jessé. Não nos esqueçamos que Jessé era o pai do rei Davi. Portanto, daquela linhagem de Davi surgiria um pequeno rebento, um raminho. Mas sobre este raminho tão frágil, ali repousaria o Espírito do Senhor, Espírito dos dons de Deus, Espírito que vem para conduzir aquele rebento. E continuava Isaías dizendo que este rebento, que nós sabemos é o Messias, não julgará pelas aparências que vê, não decidirá somente por ouvir dizer,
mas trará a justiça para os humildes, uma ordem justa para os homens pacíficos. É também Isaías que, em outra ocasião, conforme o Evangelho hoje nos recorda, que escreve: esta é a voz daquele que grita no deserto, preparem os caminhos do Senhor, endireitem suas veredas. Portanto, já séculos antes do nascimento de Jesus, ele fora anunciado como aquele que haveria de trazer novamente a paz sobre a terra, aquele que haveria de instaurar o reino de Deus, isto é, reino de justiça, de amor e de paz em nossa humanidade. Tanto é que Isaías continuava dizendo que neste dia, no dia da manifestação do Senhor, a vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas, o leão comerá palha como boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes. Que palavra, amados irmãos e irmãs! No dia do Senhor, todas as coisas serão renovadas, tudo se fará novo, não haverá mais inimigos, nem mesmo entre a criação. Tudo se colocará diante do reinado deste ungido do Senhor. Nós vivemos já na plenitude dos tempos, nós sabemos que esta palavra já se realizou em Cristo Jesus. Cristo é aquele que vem a nós para nos conduzir ao reino eterno do Pai. Este reino que é reino pleno de justiça, reino pleno de amor, reino no qual todas as realidades são pacificadas. Mas poderíamos olhar ao nosso redor, quem sabe lembrar de quando ligamos a TV e pensar, mas parece que Jesus já veio e as coisas não estão acontecendo exatamente deste modo. E é verdade. E aí nós então ouvimos um outro precursor. No Evangelho ouvimos falar de João Batista, aquele de quem Isaías disse: é este a voz daquele que grita no deserto, preparem os caminhos do Senhor, endireitem suas veredas. E qual era a pregação do precursor? Aliás, antes é até interessante olharmos para a figura de João Batista. Ele foi o último dos profetas e aquele que teve a alegria de apontar para Jesus dizendo: é ele, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aquele de quem eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele teve, portanto, a alegria de ver realizada já a sua profecia. Mas antes, sua principal missão de precursor, de anunciador do Messias, foi então preparar um povo que tivesse um coração disponível para acolher o Senhor quando ele viesse. E isto ele fez através de sua pregação, sobretudo no deserto, como nos lembrava São Mateus hoje no Evangelho. E qual era a pregação de João o Batista? Não era uma pregação que acalentava os corações, que reunia multidões, mesmo porque São Mateus diz que ele pregava no deserto. Certamente eram poucos aqueles que se predispunham a ouvi-lo. E a pregação dele era muito direta. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertam-se, mudem de vida, saiam dessa mesmice em que vocês estão. Convertam-se, porque o reino dos céus está aí às portas. Mais adiante nós ouvimos ele dizer: o machado já está aí à raiz das árvores, já está pronto para cortar as árvores. Ou seja, amados irmãos e irmãs, diante do Messias que vem, nós, como já meditávamos semana passada, precisamos nos preparar. Precisamos viver de um modo diferente, viver a partir desta novidade da vinda do Senhor ao nosso encontro. É preciso então viver diferente. Se Jesus já veio ao nosso encontro e nós ainda não vemos realizados de modo pleno aquilo que se anunciava lá na primeira leitura, talvez seja porque muitos de nós ainda não aderimos a Ele. Ele já veio, Ele já instaurou o seu reinado de amor, de justiça e de paz. Tanto é que a partir da sua vinda a este mundo não faz mais sentido algum as distinções que nós temos entre nós. A partir da fé em Cristo não faz sentido ser brasileiro, americano, japonês.
não faz sentido ser rico, pobre, não faz sentido ter essa ou aquela condição social, porque afinal, a partir de Cristo, a partir da fé nele, todos nós somos irmãos e irmãs. Portanto, aquela paz anunciada por Isaías já se realiza na pessoa de Jesus Cristo. Agora, se nós ainda vemos tantas guerras, ódios, violências, isso diz muito mais respeito a nós do que a promessa que Deus faz a nós. E é por isso então que o chamado do Batista continua sendo muito atual. Convertam-se, o reino dos céus está às portas. E nós podemos lembrar aquilo que Jesus disse ainda em outra ocasião. Jesus não dizia que o reino dos céus está próximo. Lembram quando perguntaram para nosso Senhor, como que a gente vai saber que o reino de Deus já chegou? Qual vai ser o sinal? Jesus disse, olha, o reino de Deus já está entre vós. Ou seja, nós não esperamos mais um reino, mas nós já fazemos parte de um reino. Agora então não cabe a nós outra coisa senão entrar neste reino, fazer parte, de fato, com tudo que isso significa, ou dito de outra maneira, implica a nós ser verdadeiros cristãos, homens e mulheres que se abriram à ação do Messias, Cristo Jesus. E é por isso então que São João continuava dizendo, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não basta achar que é convertido, mas é preciso viver como convertido. Não basta achar que é católico, mas é preciso viver como católico. Não basta achar que por ser católico nós já estamos à frente no caminho da salvação. São João continuava dizendo, não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Ou seja, amados irmãos e irmãs, ao preparar um povo para acolher o Messias, João, o Batista, chamava todos a uma nova mentalidade, a um novo modo de proceder, chamava a todos a viver a partir daquele que viria. Nós somos chamados a viver a partir daquele que já veio a nós, Cristo Jesus. Nós o conhecemos, nós o experimentamos, nós sabemos o que ele deseja de cada um de nós. Portanto, o machado que já está à raiz das árvores pede de nós estes bons frutos esperados pelo Pai. Quais são os frutos de conversão que nós temos dado na vida do mundo? Quais são os frutos que nós temos dado para que o reino de Deus se realize melhor entre nós? Ou será que a nossa participação no meio deste mundo é uma participação ou que não faz diferença, ou que apenas contribui para que o mundo se distancie mais e mais da vontade salvífica do Senhor? Amados irmãos, olhando para o Batista, ouvindo Isaías, mais uma vez somos chamados neste caminho. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. Preparar um caminho, portanto, para que o Senhor possa vir ao nosso encontro, e este encontro seja bendito, seja um encontro agradável, seja aquele grande encontro para o qual nos preparamos durante toda a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.